É muito maravilhoso conversar com Deus em oração. E muito mais maravilhoso ainda é quando o nosso Criador responde às nossas orações. Nos sentimos confortados porque sabemos que Deus está cuidando de nós. Eu sou José Roberto e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal Mensagens de Fé. E hoje estaremos falando sobre como fazer a oração que move as mãos de Deus. Como fazer a oração que move as mãos de Deus? Estudando as Escrituras Sagradas, nós podemos notar que a oração que move as mãos de Deus, ela possui 3 pilares importantes, que são a fé, a humildade e a perseverança. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no livro do apóstolo Tiago, do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, aqui na carta do apóstolo Tiago, ele nos aconselha a orarmos a Deus com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida, de maneira nenhuma ele vai conseguir receber a bênção de Deus em sua vida. Então, aquele que ora a Deus, é preciso exercitar sua fé para que possa então ser atendido por Deus. Ainda que no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então também Hebreus está confirmando aquilo que Tiago falou lá na sua carta, que o homem não deve duvidar, ele deve orar com fé, com certeza que Deus existe e com certeza que Deus naquele momento está ouvindo a sua oração. Então, dessa forma, o homem vai então ter a sua oração analisada e atendida por Deus. Então, meus amados, um dos pilares que estamos estudando aqui é a fé. A fé é um dos pilares importantíssimos da oração que move as mãos do Senhor nosso Deus. Retornando novamente à carta do apóstolo Tiago, vamos ler aqui um versículo que cita o patriarca Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele também se tornou amigo de Deus. Esse versículo se encontra no capítulo 2 e no versículo 23, que diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então nós podemos notar que Abraão, ao crer em Deus, ele se tornou amigo de Deus. Ele criou ali em suas orações, em seus diálogos com Deus, ele criou uma amizade íntima com Deus através da oração, através da sua fé em Deus. Isso é muito importante e é um grande exemplo para nós. Então a fé, ela é importante na oração. É um dos primeiros pilares que estamos estudando aqui nas Escrituras e ela é importantíssima para sustentar a nossa oração, que vai tocar aos céus e vai mover as mãos de Deus.
agora vamos estudar sobre o segundo pilar que sustenta a oração que move as mãos de Deus, que é a humildade. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 ao versículo 14, que fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu amado, minha amada, a palavra nos ensina que nós devemos ter humildade diante de Deus. Porque Deus não se agrada de pessoas que se exaltam diante dele, porque Deus ama a humildade no fundo do coração. Essa parábola do publicano e do fariseu, ela nos traz o exemplo de 2 homens orando de forma totalmente diferente. Um exaltando a si mesmo diante de Deus e o outro se humilhando. Então o fariseu, ele apresentava a Deus os seus feitos, a sua justiça, a sua bondade, tudo que ele fazia. Ele dizia para Deus que ele deveria ser abençoado porque ele era honesto, ele era justo, ele fazia por merecer. E citou ainda o exemplo do publicano. Então, o publicano, por sua vez, se humilhou diante de Deus, não tinha muitas palavras para falar, disse apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então Deus rejeitou a oração do fariseu e aceitou a oração do publicano, que se humilhou, que teve humildade diante de Deus na oração. Então, meus amados, minhas amadas, nós, além de ter fé em Deus, temos que ter humildade em nosso coração quando orarmos a Deus. Esse pilar da humildade é muito importante, tão importante quanto o pilar da fé. Então nós temos que ser humildes. Deus rejeitou a oração do publicano, ou melhor, Deus rejeitou a oração do fariseu, não é porque o fariseu não tinha fé, ele tinha muita fé em Deus, mas porém ele não tinha humildade. E Deus então rejeitou a sua oração, porque faltou humildade na sua oração. Já o publicano, ele tinha fé e teve também a humildade, o que lhe concedeu a bênção de ser respondido por Deus, de ser abençoado por Deus, de ser justificado por Deus na sua oração. Então, a humildade, ela é muito importante na oração do crente que está buscando a Deus, que está pedindo uma vitória das mãos de Deus. E também nós temos que ter a humildade para perdoar o nosso irmão que pecou contra nós, porque se nós não tivermos a humildade de perdoar, também não receberemos a bênção do Senhor e seremos rejeitados em nossa oração. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, 14 e 15,
Jesus diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus deixa bem claro aqui que se nós não concedermos perdão ao nosso próximo, nós não seremos ouvidos por Deus, não seremos respondidos por Deus e não seremos justificados por Deus em nossas orações, em nossos pedidos a Deus. Então é muito importante termos a humildade de conceder perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão que pecou contra nós. Porque no momento em que nós perdoarmos o nosso irmão, o nosso próximo, Deus também nos perdoará os nossos pecados que pecamos contra Deus. Então isso é muito importante, ser humilde e perdoar o próximo. E ainda, falando sobre o perdão, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui o apóstolo Tiago exorta a nós confessarmos as nossas culpas, pedirmos perdão ao nosso próximo e também perdoar o nosso próximo, conceder o perdão e ter a humildade também de orar pelo nosso irmão, que muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos e oramos a Deus pedindo só para nós. Então temos que ter também essa humildade de orarmos pelo nosso irmão. A palavra do Senhor diz também lá no livro de Jó que Deus abençoou a Jó, deu ele em dobro tudo que ele tinha antes, tudo que ele tinha perdido, quando ele orava pelos seus amigos. Então isso é muito importante, nós orarmos uns pelos outros. E para finalizar aqui o nosso estudo sobre o segundo pilar, que é a humildade, vamos falar sobre ter a humildade de orar em nome de Jesus. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder se nós tivermos fé, se nós tivermos humildade e pedirmos em nome de Jesus Cristo. Isso é uma ordenação divina. Nós temos que, todas as vezes que orarmos, pedirmos a Deus em nome de Jesus. Isso está registrado na Bíblia, aqui no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, que diz: é tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, temos que ter a humildade toda vez que nós fizermos a nossa oração, fizermos os nossos pedidos a Deus, nós temos que pedir em nome de Jesus. Isso é uma ordenação divina e o cristão, ele tem que ter essa humildade de pedir em nome de Jesus. É uma ordenança divina e faz parte da humildade pedir em nome de Jesus. Então, tudo que você fizer na oração, tudo que você pedir na oração, peça em nome de Jesus. Então, isso aqui é uma ordenação divina que Jesus deixou para nós sermos abençoados por Deus quando nós fizermos as nossas orações. Agora vamos falar sobre o terceiro pilar que sustenta a oração, que move as mãos de Deus, que é o pilar da perseverança. O cristão, ele tem que ter fé, humildade e perseverança. Ele tem que perseverar em orar, porque
Deus ele se agrada também da perseverança. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, ainda no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo, que vai do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nessa passagem, Jesus ele dá o exemplo do juiz injusto e da viúva perseverante. Então, o juiz ele não queria fazer justiça na causa da viúva, mas a viúva foi insistindo, e chegou um momento que o juiz falou: olha, essa viúva está me importunando demais, vou fazer justiça na causa dela e vou ficar livre dela. Então, Deus também ele quer que nós perseveremos na oração. Então, nós vamos pedindo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça justiça rápido na nossa vida. Nós queremos que Deus responda rápido a nossa oração. Mas uma coisa que nós temos que lembrar, que Deus ele não age nem trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dEle. Então, no momento que nós pedirmos, temos que ter a perseverança de continuarmos buscando, continuarmos pedindo, porque no tempo certo, no tempo determinado por Deus, nós vamos sim ser respondidos, nós vamos receber a nossa bênção que estamos buscando, nós vamos receber a nossa vitória. Então, temos que ter a perseverança. Então, a perseverança ela é um pilar muito importante também dessa oração, porque não adianta nada nós termos muita fé em Deus, termos humildade, mas não termos perseverança, não temos paciência de aguardar o tempo de Deus. Então temos que ter paciência, temos que perseverar na oração para que nós possamos então ser abençoados por Deus. Então, perseverança é muito importante na oração do cristão. Ainda na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele exorta a perseverarmos em oração. Temos que orar com perseverança, continuar sempre insistindo, porque no momento certo, no tempo certo, Deus vai entrar com providência em nossa vida e vai responder a nossas orações. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: Orai sem cessar, ou seja, orai com perseverança. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez, está nos exortando aqui a orarmos com perseverança, orar sem cessar, insistir com Deus em oração. E Deus, ele se agrada do diálogo. Quando nós mantemos um diálogo sadio com Deus, orando a Ele com amor, com fé, com sinceridade, com humildade, com alegria em nosso coração, Deus fica satisfeito e responde a nossas orações. Então,
a perseverança ela é um pilar importantíssimo também na sustentação da oração que move as mãos de Deus. Então é muito importante você perseverar buscando, perseverar orando, porque Deus se agrada daquele que é perseverante. Então, meu amado, minha amada, todas as vezes que formos orar, temos que ter em nossa oração esses 3 pilares, que são a fé, a humildade e a perseverança. Se a nossa oração for sustentada por esses 3 pilares, com certeza Deus, nosso Criador, vai estar respondendo a nossas orações e nos abençoando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora para que você receba todas as notificações dos novos vídeos quando forem postados aqui em nosso canal. E assim eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Agradeço a sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo aqui em nosso canal Mensagem de Fé.